Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema que a gente vai desvendar é algo que gera muita expectativa e, vamos ser honestos, bastante ansiedade para quem sonha com o Canadá, né? Afinal, quanto tempo realmente leva para conseguir a residência permanente? A gente recebeu uns materiais bem interessantes, incluindo uns trechos de uma discussão sobre isso, e a nossa missão aqui é explorar a fundo essas informações para entender melhor essa jornada. Ok, vamos lá. Primeiro, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é exatamente essa tal de residência permanente? O PR, que o pessoal tanto fala. Basicamente, é o status que te permite morar, trabalhar e estudar no Canadá por tempo indefinido. É o grande objetivo antes de poder, lá na frente, pedir a cidadania. Mas olha, como os materiais que a gente viu deixam bem claro, não é um processo simples nem rápido. Usaram uma analogia ótima. Não é como entrar na balada com o nome na lista. No Canadá, até para virar residente, tem fila. É bem mais uma maratona do que uma corridinha de 100 metros. Essa da maratona é perfeita. É isso mesmo. E o ponto crucial que as fontes destacam é que essa maratona não tem um tempo fixo para acabar. Não tem mesmo. O que é fascinante aqui, e um pouco assustador para quem está planejando, é a quantidade de coisa que influencia nisso. São muitas variáveis. O tempo final depende demais do programa de imigração que a pessoa escolhe. E tem dezenas, né? Depende do perfil de cada um, idade, o nível de estudo, a fluência no inglês ou francês, a experiência de trabalho, se tem família junto. E claro, um fator que a gente não controla: as regras e prioridades do governo canadense. Elas podem mudar. E isso impacta tudo. Os critérios, os tempos de espera. Entendi. Então, essa variação toda é a primeira grande mensagem. Não dá para ter uma resposta única de quanto tempo leva. Os materiais que a gente recebeu exploram alguns dos caminhos mais comuns. Que tal a gente começar por um que parece ser bem popular, especialmente entre brasileiros? A rota do estudante internacional. Como é que esse caminho costuma funcionar na prática, pelo que a gente viu? Olha, tipicamente, essa rota começa com a pessoa vindo para o Canadá para fazer um curso superior. Um college, uma universidade. A duração varia, claro, mas é comum serem cursos de 1 a 2 anos. Depois de formar, se o curso e a escola forem elegíveis, o estudante pode pedir o Post-Graduation Work Permit, o famoso PGWP. Essa é uma permissão de trabalho aberta, sabe? E a validade dela depende de quanto tempo durou o curso. Pode chegar até 3 anos, se o curso foi de 2 anos ou mais. Certo, então o estudo em si já leva ali 1, 2 anos, e o PGWP, que pode durar até 3 anos, imagino que não seja um período de férias, né? É aí que a corrida pela residência permanente começa para valer, não é? Precisamente. O período do PGWP é fundamental. É nesse tempo que a pessoa tem que achar um trabalho qualificado e, olha, nem sempre é fácil ou rápido, depende da área, da província, e aí precisa acumular experiência de trabalho canadense. Essa experiência é que abre as portas para vários programas de residência. Um dos mais visados, como o material mencionou, é o Sistema Federal Express Entry, principalmente pela categoria Canadian Experience Class, o SEC. O Express Entry é o sistema principal do governo federal, funciona com pontos que classificam os candidatos. E essa categoria, a Canadian Experience Class, ela é feita justamente para quem já trabalhou no Canadá, certo? Exatamente, o SESC exige no mínimo 1 ano de experiência de trabalho qualificada aqui no Canadá, e tem que ter sido nos últimos 3 anos antes de aplicar. Então o caminho é: a pessoa estuda 1 a 2 anos, aí trabalha com o PGWP, precisa de pelo menos 1 ano de experiência boa, mas pode usar mais tempo para melhorar o perfil ou achar a vaga certa. E só então, se tiver a pontuação necessária no Express Entry, ela pode receber um convite para aplicar para a residência permanente. E depois de receber o convite, aplicar, ainda tem o tempo de processamento do pedido de PR em si. Quanto tempo isso costuma levar em o que os materiais dizem? Olha, as fontes indicam que a meta do governo é processar a maioria das aplicações via Express Entry, incluindo o CC, em 6 meses. Isso depois de receber a aplicação completa, com tudo certinho. Mas, na prática, esse tempo pode variar um pouco. É comum levar algo entre 6 meses e 1 ano para ter a confirmação final do PR.
Isso para quem tem boa pontuação e a documentação toda em ordem, claro. Então, se a gente somar tudo, tempo de estudo, o tempo mínimo de trabalho qualificado com o PGWP, mais o processamento do PR, a gente está falando de um horizonte total que, realisticamente, pode variar bastante. As fontes que a gente analisou sugerem um período entre 3 e 6 anos, desde chegar como estudante até estar com o cartão de PR na mão. Uau! 3 a 6 anos é um intervalo bem grande e um investimento de longo prazo mesmo. Adorei a brincadeira que fizeram no material. Se chegou solteiro e cabeludo, pode sair do processo casado e careca, mas com PR na mão. Mostra bem a dimensão da jornada, né? Isso me faz pensar. Essa rota do estudante, apesar de longa, ela é vista como mais segura, mais garantida? Ou tem outros caminhos talvez mais rápidos? Existem atalhos? Atalho. Talvez não seja a melhor palavra para a imigração para o Canadá, sabe? Mas existem sim outras rotas com características diferentes. O próprio Express Entry, por exemplo, ele permite que pessoas apliquem direto de fora do Canadá, sem nunca ter estudado ou trabalhado aqui antes. Tem 3 programas principais dentro do Express Entry. O Federal Skilled Worker, para trabalhadores qualificados com experiência fora do Canadá. O Federal Skilled Trades, para profissionais de áreas técnicas específicas. E o CIC, que a gente já falou. E aplicar direto pelo Express Entry de fora seria mais rápido, então, já que pula a fase do estudo e do PGWP. O processamento da aplicação em si, depois do convite, segue a mesma meta de 6 meses a 1 ano. O grande desafio aqui é outro: conseguir a pontuação para ser convidado a aplicar. Sem os pontos extras que o estudo e o trabalho no Canadá dão, o candidato precisa ter um perfil, muito forte em outras coisas. A gente está falando geralmente de gente mais jovem, a idade pesa, como a gente vai falar, com educação muito alta, mestrado, doutorado, proficiência quase nativa em inglês ou francês, idealmente nos 2 idiomas, e bastante experiência de trabalho qualificada fora do Canadá. O que as fontes sugerem é que há um caminho viável, sim, mas para um grupo mais seleto, com perfis muito competitivos. Para a maioria, atingir a nota de corte do Express Entry sem ter um vínculo anterior com o Canadá é bem difícil. Faz sentido. Não é bem um atalho, é um caminho diferente, com barreiras diferentes. Além dessas rotas federais do Express Entry, os materiais também falam bastante dos programas provinciais, os PNPs. Como é que eles entram nesse cenário de prazos? Os Provincial Nominee Programs, os PNPs, eles são uma peça-chave no sistema de imigração. Quase todas as províncias e territórios, Ontário, BC, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, as províncias do Atlântico, enfim, têm seus próprios programas. Eles deixam as províncias escolherem, nominarem candidatos que atendam às necessidades delas. Necessidades econômicas, demográficas, tipo profissionais de certas áreas, gente que quer abrir negócio ou quem já tem uma oferta de emprego lá. E como funciona o processo via PNP em termos de tempo? É mais rápido ou mais demorado que o Express Entry? Geralmente, o processo via PNP tende a levar mais tempo no total. Isso porque ele tem 2 etapas principais. Primeiro, a pessoa tem que aplicar para a província e conseguir a nomeação provincial. Só esse processo já pode levar um tempo considerável, depende do programa específico da província, do volume de gente aplicando. As fontes que a gente viu mencionam que a espera pela nomeação pode variar bastante, talvez de alguns meses até 1 ou 2 anos em alguns casos mais complicados ou concorridos. Depois que a pessoa recebe a nomeação, aí sim ela aplica para residência permanente no governo federal. Se a nomeação for ligada ao Express Entry, tem PNPs que são alinhados e outros não, ela dá muitos pontos extras, o que praticamente garante o convite. Se não for alinhada, a aplicação federal segue um caminho separado. De qualquer forma, depois da nomeação, o processamento federal do PR ainda leva um tempo. Geralmente mais de 1 ano, talvez entre 12 a 24 meses, segundo o que a gente viu. Somando a etapa provincial e a federal, o tempo total via PNP fica muitas vezes na casa dos 2 a 4 anos. Entendi. Então, o PNP pode ser uma alternativa boa para quem não consegue a pontuação do Express Entry direto ou para quem tem um perfil que encaixa certinho com o que uma província precisa, mas exige mais paciência por causa dessas 2 etapas, né? Exatamente. É uma via estratégica importante, com certeza,
mas exige pesquisar bem os critérios de cada província e, sim, se planejar por um prazo que pode ser mais longo. E claro, não dá para esquecer da rota que mexe com o coração. Os materiais também falam de conseguir a residência por relacionamento, casando com um canadense ou residente permanente. Como são os prazos nesse caso? Essa é a via do spousal sponsorship, o patrocínio de cônjuge ou parceiro. Se a pessoa está num relacionamento genuíno, casamento ou união estável reconhecida com um cidadão canadense ou residente permanente, essa pessoa pode patrocinar a outra para a residência. O processo, segundo as fontes, costuma levar entre 1 a 2 anos, desde entregar a aplicação completa até a decisão final. É um prazo relativamente mais curto, se a gente comparar com outras vias econômicas. Parece mais simples, mas imagino que tenha suas complicações também. O que as fontes alertam sobre essa rota? O ponto crucial, e nisso as fontes são bem enfáticas, é a genuinidade do relacionamento. Tem que ser de verdade. O processo envolve provar que a união não é só de conveniência para fins de imigração. E o governo canadense leva isso muito a sério. Tem entrevistas, análise de documento, foto, histórico de conversa, prova de vida em comum. Tentar enganar o sistema com um casamento arranjado é ilegal. Pode dar muito problema. Ter a residência negada, ser deportado, ficar banido do Canadá por anos. Uma das fontes até usou uma frase de efeito ótima. Pode acabar ganhando divórcio permanente em vez de residência permanente. Então, assim, é uma rota válida e mais rápida para casais reais, mas definitivamente não é um atalho para quem não tem um relacionamento legítimo. Entendido. Genuinidade é a palavra-chave aqui, faz todo sentido. Agora, você mencionou antes que a idade é um fator importante, especialmente no Express Entry. Aqui a coisa fica realmente interessante. Como é que a idade impacta as chances e os prazos, de acordo com o material que a gente viu? A idade é, de fato, um dos fatores de maior peso no sistema de pontos do Express Entry. O sistema foi desenvolvido para favorecer candidatos mais jovens. A teoria é que eles teriam mais tempo de contribuição para a economia pela frente. A pontuação máxima para a idade vai para quem está na faixa dos 20 aos 29 anos. A partir dos 30, os pontos começam a cair gradualmente a cada aniversário. A queda fica mais forte depois dos 35 e acima dos 40, a perda de pontos por idade é bem considerável. Fica muito mais difícil atingir a nota de corte do Express Entry só com base nos fatores de capital humano, idade, educação, idioma, experiência. Isso quer dizer que quem tem mais de 40 anos está fora do jogo? Ou tem como compensar? Não quer dizer que está fora do jogo. Mas o desafio aumenta bastante, sim, para o Express Entry federal. Nesses casos, para compensar a perda de pontos da idade, o candidato precisa ter pontuações excepcionais em outros fatores. A gente está falando de tirar a nota máxima na proficiência de inglês ou francês, ter nível de educação mais alto, mestrado ou doutorado, ou talvez conseguir uma oferta de emprego validada no Canadá, o que é bem difícil de conseguir estando fora. O que os materiais sugerem é que candidatos mais velhos muitas vezes precisam reavaliar a estratégia. Talvez a rota do estudante, fazer uma pós, por exemplo, para ganhar pontos extras por estudo e trabalho aqui, se torne mais interessante, mesmo sendo mais longa. Ou, como a gente falou, os programas provinciais, os PNPs, podem ser uma alternativa mais viável. Alguns PNPs têm critérios de idade diferentes ou dão menos peso para isso. Focam mais na experiência profissional em áreas que a província precisa, mas o risco de não conseguir a residência ou do processo levar ainda mais tempo, ele aumenta um pouco com a idade, sim. Especialmente se a estratégia não for bem ajustada. Usaram uma analogia ótima no material para isso. A corrida pelo PR via Express Entry é como a fila de um brinquedo radical no parque. Quem está na faixa dos 20 e poucos anos, com o perfil certo, entra mais fácil na fila rápida. Quem é mais velho ainda pode conseguir entrar no brinquedo, mas talvez precise pegar uma fila diferente, tipo a do PNP, ou fazer um esforço extra, tirar notão no teste de idioma para provar que ainda aguenta o looping. Exatamente essa a ideia. A idade não impede totalmente, mas exige mais estratégia e, frequentemente, mais tempo ou investimento em outras partes do perfil. E isso leva a gente a um ponto crucial que as fontes batem muito na tecla: a importância de alinhar as expectativas. Não existe um cronograma único garantido. Não tem.
Para um jovem solteiro, recém-formado com inglês fluente, vindo pelo caminho do estudante, talvez o processo todo leve de 3 a 4 anos, como a gente viu. Mas para uma família com filhos, ou para profissionais com mais carreira, mas mais velhos, a jornada pode fácil se estender por 5, 6, 7, 8 anos, ou até mais. Depende da estratégia dos programas que estão abertos na hora de imprevistos. Paciência e resiliência são fundamentais. A analogia da panela de pressão cozinhando feijão, que estava no material, ilustra bem isso. A gente sabe que o feijão vai ficar pronto, mas o tempo exato pode variar um pouquinho cada vez. É preciso confiar no processo e seguir a receita, né? O planejamento. Então, se a gente tentar amarrar tudo isso, o que podemos dizer que os materiais nos mostraram sobre os prazos? Vamos recapitular as estimativas gerais que a gente explorou. Via estudante internacional. Começa com 2 anos de estudo, depois trabalho no PGWP, precisa de no mínimo 1 ano de experiência qualificada, e aí o processamento do PR, 6 meses a 1 ano. Total, algo entre 3 e 6 anos, sendo realista. Isso. Via Express Entry direto de fora do Canadá. O processamento é de 6 meses a 1 ano depois de receber o convite. Mas o desafio maior é conseguir a pontuação para ser convidado. Precisa de um perfil muito forte, jovem, super escolarizado, idioma impecável. Exato, o gargalo é antes. Via programas provinciais, PNPs. É um processo em 2 etapas, nomeação provincial plus processamento federal. O total geralmente fica entre 2 a 4 anos, mas pode ser mais dependendo da província e do programa. Sim, mais variável, talvez. Via patrocínio de cônjuge, spousal sponsorship, processamento de 1 a 2 anos, mas ponto crucial, depende de um relacionamento genuíno e comprovado. Fundamental ser genuíno. É uma boa síntese dos prazos médios que as fontes discutiram. Se a gente conectar isso tudo, a mensagem principal que fica é que o tempo para tirar a residência permanente no Canadá não é uma ciência exata, de jeito nenhum. Depende muito do perfil de cada um, da estratégia de imigração que a pessoa escolhe, com os riscos e as vantagens de cada uma, e de fatores como idade e mudanças nas regras do governo. Não tem fórmula mágica, nem tempo garantido para todo mundo. Um bom planejamento, pesquisar a fundo os programas e, talvez o mais importante, uma dose bem saudável de realismo e paciência são essenciais para conseguir navegar essa jornada. Perfeito, fica muito claro que é um processo complexo, super pessoal e que exige bem mais do que só preencher formulário. Exige pesquisa constante, capacidade de se adaptar, estratégia e, como você disse, uma boa dose de paciência e resiliência. É uma maratona mesmo. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, algo que vá além dos prazos e dos pontos. Considerando essas jornadas longas, as incertezas, os caminhos diferentes que as pessoas fazem, qual seria uma habilidade ou um aprendizado inesperado que alguém poderia ganhar navegando pelo processo de imigração canadense? Algo que não está lá na lista de requisitos oficiais, mas que talvez seja tão valioso quanto o próprio PR. Fica a pergunta no ar. Por hoje, a gente fica por aqui, na nossa análise aprofundada desses materiais sobre os prazos da imigração canadense. Se a ansiedade pelo PR bater aí na sua porta, lembra daquele conselho que estava nas fontes. Respira fundo, talvez coloque uma música mimada para descontrair, prepara um bom café ou um chá e confia no processo, confia no seu planejamento. No Canadá, como a gente viu, as coisas podem levar tempo. Às vezes mais do que a gente gostaria, mas com estratégia, informação e persistência, o objetivo pode sim ser alcançado. Até a próxima!